Boa tarde, que alegria estar com você. Começando a partir de agora o programa A Vida em Foco aqui pela TV Evangelizar. Programa ao vivo para você que me acompanha via satélite, canal digital aberto ou pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. É uma alegria ter a sua companhia todos os dias aqui pela TV Evangelizar. Hoje a gente começa falando com professores, já que ontem foi o dia deles, né? Como que a gente vai deixar de falar desse assunto que é tão importante? Todos nós tivemos, não só um, né? Vários professores que marcaram a nossa vida. E nós vamos olhar para o aspecto dos desafios de hoje termos uma educação em meio a tantas tecnologias. Então nós teremos dois professores no nosso primeiro bloco. Primeiro, nós vamos receber a Maria Carolina Aves, que é mestre em gestão da informação pela UFPR, está aqui comigo, também professora de marketing digital no Centro Universitário Internacional Uninter. E também vamos receber o professor Ivo Carraro, que também já está aqui. Ele, além de professor, é psicólogo da Uninter. Então já a gente fala sobre os desafios da educação. Vamos falar também sobre como foi a procissão de motociclistas em Juiz de Fora, Minas Gerais, que inclusive tem até lei. Já eu compartilho com você. E vamos também falar sobre empresas. Você que é empresário e quer ter saúde na sua empresa, vai saber como fazer isso de forma bem prática também. Então fique comigo, está começando o programa A Vida em Foco. Quais são os desafios que nós temos hoje na educação? Talvez você se pergunte que hoje em dia nós não tenhamos tantas dificuldades para ensinar mais, porque tem tecnologia, todo mundo tem um celular, a maioria das pessoas tem computador em casa, é mais fácil de pesquisar. Será que é bem assim? Então, talvez pode ser um grande avanço que nós temos, mas não deixa de ter desafios também, né? Então, deixa eu dar as boas-vindas para os meus dois convidados, sejam bem-vindos. Professor Ivo Carraro está aqui, professor e psicólogo, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, prazer grande estar aqui no seu programa. Obrigada a você. E Maria Carolina Aves, que é mestre em gestão da informação pela UFPR, também professora de marketing digital, os dois da Uninter. Seja bem-vinda também, viu? Obrigada, é um grande prazer estar aqui. E aí, como que a gente vai? A gente tem duas gerações aqui, né? Também para falar sobre os desafios da educação. E acredito que, eu vou pegar até um pouco aqui da minha geração também, que acho que eu devo estar no meio, né? Porque você tem cara de ser bem nova, apesar de ser mestre em educação. Tendência para professora. Hã? Tendência mais para próximo da professora. É. Então, mas assim, por exemplo, hoje a tecnologia ela está muito presente na sala de aula. A maioria das crianças até tem celular na sala de aula, tudo. Sei que tem escolas que até para algum método evitam a tecnologia, outras não usam disso. Como que vocês veem essa questão da tecnologia? Vamos começar por aí. Na educação, isso é positivo? Ela é um desafio em alguns aspectos, aí se quiser citá-los? Então, eu vejo que é um grande desafio para que as pessoas consigam aprender, para que os alunos consigam aprender, porque a atenção é desviada em muitos momentos, né? Então, distração mesmo, seria distrações, Eu vejo que com essa cultura muito forte de redes sociais, por exemplo, que inclusive é meu campo de atuação, que sou professora de marketing, as pessoas gostam muito de consumir conteúdos curtos. E aí elas já não têm mais tanta paciência de sentar numa sala de aula e assistir uma aula de uma hora, com toda aquela atenção. Os alunos. Isso independente da geração ou não? Eu acho que as novas gerações isso pega mais. Tem mais dificuldade. Em contrapartida, a gente usa muito tecnologia na sala de aula atualmente, né? Nós que somos professores de ensino superior, a gente acaba usando mais tecnologia, mesmo pelo ensino à distância. E aí, para as gerações mais antigas, essa também é uma dificuldade. Então, assim, ter que se adaptar à isso. Tecnologia. Então eu vejo que é uma dificuldade não só do nosso lado, né, professor, da gente conseguir ensinar e transmitir o conhecimento, mas também do lado de lá, das pessoas conseguirem absorver isso de acordo com seus comportamentos ao longo do resto do dia. Porque naquele momento fala, daqui a pouco pega um celular, daí fazem uma sessão numa rede social. Então esse dinamismo acaba atrapalhando um pouco também. Entendi. Professor Ivo, o que o senhor diz? Eu preciso contextualizar essa questão. E eu gosto do nosso programa, chama-se Vida em Foco. Sim. E a humanidade sempre teve alguns focos que guiou a humanidade. O primeiro deles, me refiro, foi na Capela Sistina,
existe um afresco lá de Michelangelo, dando de 1500, onde existe a criação do primeiro homem, Adão. E observe-se que Deus está sempre ali, e no próprio afresco, o Adão está com os dedos um pouco encolhidos. O que o artista quis dizer? Deus está sempre no cérebro, porque o formato daquele afresco é um cérebro humano. E os dedos encurvados diz: você chega a Deus se você assim desejar. Então, no século que precedeu o século XX, o afresco era o homem era o centro. Pegamos século XVIII, a máquina era o centro, porque é a Revolução Industrial. Tá. O século XX foi um século totalmente diferente de todos os demais. Eu tive o privilégio de viver no final do século XX e início do século XXI agora. O século XX começou de uma forma e terminou de uma forma totalmente diferente. Por causa da tecnologia, Por causa da tecnologia. E hoje o grande desafio, como diz a professora, é o celular. O desafio de um professor em sala de aula é ele concorre com o celular. E por que isso? Porque o cérebro humano, no celular, entre assistir uma aula, seja ela qual for, e ver um celular, o mais prazeroso é ver o celular. Sim. Então existe um efeito de dopamina no cérebro humano que faz com que a pessoa tenha muito prazer em estar numa aula e desviar a atenção para um celular, porque é mais prazeroso. Dessa forma, como diz a professora, fica aquém o conhecimento, fica superficial o conhecimento. As pessoas procuram o professor Google para tirar algumas dúvidas, só que é superficial. A base do conhecimento, a essência do conhecimento, ela é construída numa voz de um professor, com atenção, como diz a professora. E quando o cérebro perde a atenção, fica comprometida a aprendizagem. Dessa forma, seja qual for a geração e qual for a escola, observa-se muito que o celular está na frente. O desafio nosso hoje é ganhar do celular. E mesmo nos restaurantes, se tomarmos algumas observações, nota-se que as famílias estão nas mesas de alimentação e cada um com seu celular. Ou seja, a grande questão do foco da humanidade hoje, e quando digo humanidade, é um fenômeno universal. Os cérebros humanos estão sintonizados numa linguagem binária, que é 0 1, que é a linguagem do computador. E a vida não é assim. A vida, a criatividade, não existe um software que diga qual é o sentido da vida. A compaixão, a empatia, a tolerância não é software, é valores de vida. Esse é o nosso grande desafio hoje na sala de aula, que esses valores retomem. O celular está tomando conta disso, está comprometendo esse retorno. Não quer dizer absolutamente que a tecnologia veio para prejudicar. Não, ela veio para melhorar a vida das pessoas. No entanto, as pessoas estão se deixando levar por essa e nós estamos forçados a viver uma linguagem binária. Nós estamos nos adaptando forçosamente a essa linguagem binária e, portanto, nós estamos ficando mais superficiais na história da educação do mundo, vamos dizer assim. E aqui a gente pode até olhar para a questão do analfabetismo, né? Antes a gente olhava muito ali, 1920 se media muito, Exatamente. Né? A taxa de analfabetismo no Brasil ela é bem grande, né? Até a gente tem algumas metas ali que mostram que os últimos censos é o que 40 e poucos % da população. Mas hoje a gente já usa outro termo também, né? Que é o analfabeto digital. Perfeitamente. Ou seja, será que isso é aquela pessoa que não entende da tecnologia, ou será que por causa da tecnologia está deixando de aprender profundamente, como o senhor colocou, Por causa da tecnologia está deixando de aprender, de aprofundar o conhecimento, né? Eu sou de uma geração onde, quando um professor entrava em sala de aula, os alunos, e eu era um deles, ficavam em pé em respeito ao professor. Olha só, hoje, que mudança. A mudança é tamanho, mas o mundo mudou. E a minha geração precisa compreender essa mudança, a dinâmica dessa mudança da sociedade. Após o passar do século XX, que foi um século diferente, começou de uma forma e terminou de uma forma diferente, veio o século XXI. E hoje as relações são horizontais. www é a rede de comunicação. Então as relações hoje são superficiais e são horizontais. Então a função de um professor mudou, está na horizontalidade. Nas empresas hoje são a horizontalidade. Não existe o diretor, existe o gestor de pessoas, porque tudo na horizontal. A hierarquia, né? Parece que mudou. Mudou. Até o século XX, final do século XX, que a hierarquia era vertical,
era o filho, existia a hierarquia do pai, do avô, e do bisavô, ia subindo até Deus, verticalmente, geneticamente. Com a vinda da tecnologia no final do século XX, isso horizontalizou. E nessa horizontalização, perdeu-se alguns valores. E nessa perda de valores, a humanidade também está em conflito. A humanidade hoje está muito ansiosa. Há uma ansiedade generalizada, depressão generalizada, porque nessa horizontalidade, as pessoas, como já foi dito pela psicanálise, as pessoas precisam de uma nova bússola. Sim. Meio que desbussolou, como diz. Perde a referência. Perde a referência. E na perda de referência, eu preciso ter uma referência novamente, criar uma referência. Essa é a grande questão da educação de hoje. E é um desafio, né? Porque a referência, por exemplo, quando se fala de pesquisa em internet, ali tem de tudo. Certamente. Né? Mas aí você pode ter acesso a tudo. E como que eu vou saber para qual caminho eu vou pender? Porque tem coisas que tem certo e errado, mas tem coisas que não tem o certo e errado, né? Na internet existe informação. Sim. Nós recebemos uma avalanche de informação hoje, informações que nos deixam confusos, certamente. E as crianças também são assim. Só existe informação na internet. Agora, o conhecimento isso é construído. Isso é construído com sacrifício. Não posso dizer que estudar é uma coisa fácil. É difícil. Não existe um aparelho reprodutor humano, existe um aparelho cardiovascular, Sim. existe um aparelho excretor humano, existe um aparelho respiratório, existe um aparelho fonador. Sim. Mas não existe um aparelho aprendedor. Aprender exige muito esforço do cérebro para que ele aprenda. Entre aprender, que existe muito, e vai para uma tecnologia que não exige muito, o cérebro prefere. Eu vou ficar na tecnologia porque não exige muito de mim. E, consequentemente, a inteligência da humanidade está tendendo a baixar. Sim. Países como a Finlândia, como Suécia, hoje pensam já em retirar o celular da sala de aula, porque como era a referência no mundo da inteligência daquelas crianças naqueles dois países, hoje esse nível de inteligência começou a cair por causa da tecnologia. Então é preciso usar a tecnologia como uma ferramenta, mas de informação, porque o conhecimento, a formação acadêmica é feita na sala de aula, na voz de um professor. Sim. E usando o computador como uma ferramenta. Sim. Professora Maria Carolina, e como que você vê, daí falando da tua geração, vendo pela tua experiência também com os alunos, essa questão até do foco que você colocou, que se perde muito fácil. Você acredita que, por exemplo, uma posição dessa de retirar da sala de aula os aparelhos eletrônicos seria algo aceito? Será que seria mais um problema a lidar na sala de aula, ou você acha que de alguma forma ajudaria sim? Qual que é a tua percepção de experiência prática? Eu acredito que não seria viável no ensino superior. Acredito que para crianças não precise de celular mesmo na sala de aula. Até certa idade, tudo bem. No ensino superior você já tem algumas ressalvas. Vejo que sim, porque se o professor... Vai muito do papel do professor e do perfil dele também. Uhum. A gente não consegue mais dar aula como antigamente. Uhum. Então a gente precisa utilizar a tecnologia a nosso favor, certo. Mesmo porque você está dando aula, o aluno ergue a mão e fala: professora, qual é a fonte dessa informação? Ele quer pesquisar na hora, na mão dele. Na hora ele pesquisa. Uhum. E ele tem a própria ideia dele no mesmo momento. Uhum. Então o papel do professor hoje, não que antigamente não fosse, mas hoje muito mais, é um papel de um curador de conteúdo. Aquele professor, ele tem uma informação diferente do que tem no Google, obviamente. Ele tem trajetória, ele tem repertório muito diferente, ele tem cases também diferentes. Então, é diferente do que o aluno vai conseguir encontrar no Google, né? E é muito fácil isso. Ele aciona por comando de voz. Siri, acha aí pra mim quando que foi que aconteceu tal coisa. Então, hoje, o papel do professor, ele passou também por uma revolução muito grande, porque até uns anos atrás... provavelmente na época em que o professor era aluno, o professor na sala de aula era a grande referência de todas as pessoas. Sim, para tudo, né? Para tudo. E o professor era professor de tudo. Tudo que você tinha dúvida, você perguntava pro professor. Hoje em dia não é mais assim. É muito bem diferente. Segmentado também, né? Bem segmentado, cada um na sua área. Então, o professor foi quem precisou mais passar por uma revolução nesse sentido. Mas eu sou muito a favor de usar a tecnologia como aliada mesmo na sala de aula. Porque, assim, eu acho que é uma briga que já foi ganha.
A tecnologia já ganhou. A gente não vai conseguir trazer foco das pessoas. E isso por uma questão que já se transformou numa questão cultural. Veja, o TikTok tem agora alguns conteúdos lá dentro que são filmes. Tá. Filmes fragmentados em Bem várias... curtinhos, né? Isso. Então você pegou um filme que era lá de 2h30, fragmentou em vários pequenos vídeos de, no máximo, 10 minutos. E a pessoa vê um filme praticamente, ela sabe tudo o que aconteceu ali. Em frações. Como se fosse um resumão, né? Em pequenos vídeos. Faz o resumo do livro, faz o resumo do filme. Mesmo que no fim ela tenha assistido o filme todo, mas ela assistiu vários pequenos vídeos. Isso já se transformou numa questão cultural. Não é uma coisa que as plataformas vêm e impõem pra gente. Não, é o próprio consumidor que começou, o próprio, né, nós, usuários, que começamos a consumir conteúdo de uma forma diferente. E as plataformas vêm e aproveitam disso e criam conteúdo dessa forma. Então, o professor na sala de aula é uma extensão de tudo isso, né? Então, para nós é um grande desafio também. Sim. Mas olha, muito bom o nosso bate-papo. Agradeço vocês aqui hoje. Daria para falar bastante ainda, né? Mas nós temos o tempo também. Te convido a seguir ali o perfil para você que tem mais dúvidas sobre os desafios da educação. Muito obrigada, viu, meus queridos? Sempre bem-vindos, tá? A gente vai para um intervalo agora e na volta a gente fala sobre uma procissão em motocicletas que tem até lei, viu? Eu volto já. E nessa volta de programa te convido a vir comigo ver as novidades da Produtos que Evangelizam. Ana está aqui comigo, tudo bem, minha querida? Tudo bem, e você, Carol? Graças a Deus, seja bem-vinda. Muito obrigada. Trouxe as duas versões hoje? Com do certeza, diário? né? Nosso queridinho Diário Espiritual Menina, 2024. eu me impressionei que esse ano eles fizeram duas versões, hein? Gostei, viu? Para Ó, não ter parabéns. divergência, né? Para todos os gostos, aí duas capas, né? A nossa opção Ficou na capa bem azul bonito. e na capa cinza. Só que isso é um problema. Porque a pessoa fica na dúvida e acaba querendo comprar os dois, né? Mas não é uma Porque coisa olha que, boa? Olha que coisa linda, gente. Tem que ter Ficou os muito dois, bonito então, os né? dois, né? Deixa eu dar uma... Eu posso pegar enquanto você fala aí? Pode, Porque eu claro, gosto de pegar. Diário Eu vejo com a mão. Espiritual. Para quem quiser organizar a sua rotina diária, né? De trabalho com a rotina espiritual. O mesmo diário que o Padre Reginaldo usa no Experiência de Deus, né? Quem acompanha o Evangelho, a liturgia que ele faz a leitura. Para você fazer suas anotações, seus pedidos, né? As coisas boas que você conquista. Então, o diário, ele tem toda a divisória dos meses ali, né? Tem várias devoções aí, intercalando os meses. O ramalhete espiritual, né? Então, ele é bem completo. Ramalhete é isso aqui, gente. Ó, você tem vários símbolos que para você ir anotando todos os dias o que você fez. Ó, fui à missa, fiz obra de caridade, li a Bíblia, rezei o terço, visitei o Santíssimo, contribuí com a obra. Isso aqui é uma espécie de melhoria contínua espiritual, né? Exatamente, né? Pro ano todo, né? Ó, eu gosto porque assim, Ana, aqui a gente tem como fazer esse acompanhamento. Nós sabemos a leitura, ó, você tem a referência da leitura do dia, né, da liturgia da igreja, e você tem aqui por escrito o evangelho do dia. E mais o santo, né? A cor litúrgica verde, ó, Santa Brígida, peguei aqui por acaso, né? É, o calendário Muito santoral bom. do ano, né? Também. Muito lindo. O Natal, né? Final de ano já chegando, aí um ótimo presente, né? Pra quem quiser. Deixa eu ver esse, peraí. Esse aqui, bom, a proposta é a mesma, só que esse daí é a capa cinza, né? Isso, a parte interna E por dele dentro, é igual. ó, Isso. só que com azul. É gosto, né, gente? É. É gosto, entendeu? É você que vai ter que escolher. Exatamente. É você que sabe, qualquer coisa compra um pra você de um, pro marido outro, aí já fica com acesso aos dois, sabe? Pra não misturar. Pra não misturar, Aí tem os né, terços Carol? também, né, Ana? Os terços, né? As nossas imagens. E convida todos, né, pra entrar no Ai, nosso que bonito site, que ficou Produtos esse. que Evangelizam, pra conhecer os nossos outros produtos. Esse Olha é o terço aqui, ó. das virtudes de Tem madeira. as virtudes aqui, ó. Fé, esperança, caridade, amor, olha lá, ó. Isso mesmo. Muito Vários bom. modelos de terço, das imagens também, nas capelas. A linha infantil do Manzotinho também, bem Tudo lá. completo. Tudo na produtosquevangelizam.com.br Isso e nos mesmo. reveredores, porta a porta, né? Sempre Catálogo importante oficial da Produtos que Evangelizam, né? Só oficial, hein, gente? Faz favor, faz para ajudar favor. a obra a evangelizar, né? E as Ana. nossas lojas físicas em Curitiba e Fortaleza. Então, muito bem. Então, algum recado especial? Falou tudo que você precisava? Não. Falei, Não te cortei, falei. não, né? Não, Então, tá bom. amanhã a gente vai falar da pulseira de consagração da Carol. Ah, tá bom. Amanhã a gente Spoiler. fala. Amanhã a gente fala. Já deu spoiler já. Obrigada, viu, Ana? Obrigada a você, Sempre Carol. bem-vinda, tá? Obrigada. Bom, gente, agora eu vou compartilhar com você que, bom, semana passada foi dia de Nossa Senhora Aparecida e lá eles têm algumas procissões de motocicleta. Bem interessante, né? O fato que virou lei lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, essa procissão quando a homenagem é a Nossa Senhora Aparecida como patrimônio cultural. Quem tem mais informações pra gente, a nossa repórter Michele Pacheco mostra como que foi. Vamos lá.
Chega o mês de outubro e essa cena se repete. Anderson limpa a imagem de Nossa Senhora Aparecida com todo cuidado. Separa as bandeiras e confere os mantos. A imagem precisa estar impecável. O motofretista é o responsável há 27 anos por organizar a motociata de Nossa Senhora Aparecida, um evento tradicional aqui em Juiz de Fora. Anderson, como que surgiu esse evento? Surgiu da seguinte forma: o Toninho, que é o outro organizador, precisava de uma graça na família dele. Então ele pediu a graça a Nossa Senhora e a maneira de agradecer foi a gente comemorar fazendo uma procissão em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. E essa procissão se desenvolveu vários anos, né? Agora é a 27ª procissão, só tem aumentado. É só mesmo para agradecer a Nossa Senhora por um ano de trabalho, um ano de esporte, um ano de passeio nas motocicletas. Todos os anos, a procissão percorre uma das principais avenidas de Juiz de Fora, entre os bairros Bom Pastor e Manuel Honório. Os motociclistas terminam o trajeto na Catedral Metropolitana, onde a imagem é levada de moto até o altar. A celebração é feita pelo arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Nossa Senhora é muito venerada no país inteiro. Muitos lugares soltam muitos foguetes ao meio-dia. É um verdadeiro plebiscito a favor de Nossa Senhora, na expressão do padre Vitor Coelho de Almeida, né? Ele falava, é um plebiscito, é uma manifestação do povo de louvor a Maria, Nossa Senhora, que é mãe do Brasil, que é mãe de todos nós. O arcebispo destaca que a motociata com missa é uma celebração diferente e especial. É um momento muito especial, um momento muito bonito. Os motociclistas vêm, a bênção dos capacetes, a bênção das chaves, a bênção dos documentos. Eles trazem também suas crianças para serem abençoadas. Dia 12 é também dia da criança, né? E entram com a motocicleta como uma espécie de andor. Nossa Senhora vem numa motocicleta, mas eles arranjam uma forma, uma espécie de andor em cima da motocicleta. E então ela entra na igreja depois que todos os motociclistas estão presentes dentro da catedral. Há um gesto bonito também que eles depositam no altar os capacetes. Os capacetes ficam todos aqui nessa região do altar, né, para simbolizar a homenagem deles, a doação e a pedido de proteção de Nossa Senhora para eles. E além de falar sobre essa motociata, Dom Gil, o arcebispo de Juiz de Fora, falou também com a nossa equipe sobre a descriminalização do aborto. Acompanhe comigo. Esse momento perigoso do Brasil, tormentoso do Brasil, que é a ameaça de aprovarem leis abortistas. O aborto é um crime, um aborto é um assassinato de uma criança e o brasileiro não quer isso. A maioria dos brasileiros sabe que um aborto é uma agressão violenta contra um ser humano indefeso, né, que está no seio da mãe. Afinal, a vida está no centro de toda a nossa fé. Quem acompanhou não foi de moto, mas foi a pé pelo caminho da fé, a cidade de Cascavel, viu? A semana passada também, Nossa Senhora Aparecida. Acompanhe como foi. Dia da Padroeira também é dia de cuidar da saúde. Em Cascavel aconteceu a Corrida da Fé. Aproximadamente 1.600 atletas, amadores e profissionais participaram dessa corrida para competir ou para agradecer de uma graça alcançada. A atividade é uma forma de incentivar a prática de atividades físicas e interagir com o público que participa da festa. Tem muitos atletas que vêm porque são devotos de Nossa Senhora, muitos nem são atletas, mas começam na atividade física por um propósito, né? Então essa questão de juntar mesmo a parte espiritual com a parte esportiva. Antes da corrida, essa galerinha fez o aquecimento. Afinal, para a corrida é preciso um bom condicionamento. Além de você melhorar a sua frequência cardíaca, elevar a sua frequência cardíaca, né? Preparar a sua musculatura, irrigar essas musculaturas que são lá da extremidade do nosso corpo, dos membros inferiores, perna, panturrilha, você aumenta mais a vascularização nessa região. Então você fica mais capacitado, mais preparado para você poder sair no ritmo que você pretende sair a sua corrida. Competidores de várias cidades e várias idades participaram. E destaque para os mais velhos que fizeram um esforço e nem pensam em parar, como Donizete Aparecido Fernandes, de 67 anos, que veio de Chapecó para correr. Foi bem, tô normal, dá para correr mais 4 tranquilo. 10 eu garantia, mais 12 já não.
Eu cheguei de viagem, então a viagem desgasta um pouco. Eu tinha que repousar pelo menos 2 dias, né? Mas deu para correr, tranquilo, tranquilo. Além do físico, há quem correu também para agradecer uma graça alcançada. Hoje, em especial, essa corrida ela tem um objetivo bem específico. Eu tenho um grande parceiro de treino, de corrida, que estava em tratamento de câncer, já fez a cirurgia e eu creio que ele realmente já está curado. E por ser devota de Nossa Senhora, extremamente devota de Nossa Senhora, essa corrida ela está sendo na intenção da cura dele total e absoluta. A devoção a Nossa Senhora Aparecida também foi uma das motivações para correr. Isso daqui não é só uma questão de uma prova, porque aqui a maioria são tudo amador. Então daqui é uma superação, um agradecimento pela saúde que Deus nos deu. Tá? Sou devoto de Nossa Senhora Aparecida e toda a honra e toda a glória para ela e para o Senhor Jesus. E a semana passada nós tivemos tantas homenagens à Nossa Senhora Aparecida, mas também tivemos movimentos pró-vida. Lembra que eu convidei você para participar de uma audiência pública que acontecia na cidade de São José dos Pinhais, aqui, região metropolitana de Curitiba. E agora nós queremos ver como foi essa audiência pública pró-vida. Acompanhe comigo. Com o intuito de promover um debate sobre os riscos da ADPF 442, uma audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, com a presença de vereadores, deputados, doutores, líderes religiosos e sociedade em geral. Nós propomos essa audiência pública na Câmara Municipal para mostrar a força do povo, a voz do povo que é contrário a essa barbárie. Falar nessa audiência pública da importância de nós levantarmos uma voz contra esse projeto, eu diria maligno até mesmo, de liberação de aborto aqui no nosso país, é de extrema importância. As pessoas se unirem e mostrarem força, fazer com que a voz da população brasileira chegue até o Senado da República, até a Câmara dos Deputados, até o Supremo Tribunal Federal. O tema que tem dividido opiniões ganhou destaque com a forte posição da Igreja, que reforça a inviolabilidade da vida desde a concepção. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, por meio de uma nota oficial, expressou de forma enfática a sua posição. Dom Ricardo, representante da Igreja no Brasil, reiterou o compromisso inabalável com a vida desde o momento da concepção. Para a CNBB, o aborto é categorizado como uma ação má e não pode ser legitimado com um bem ou direito. Audiência pública como essa coloca em evidência valores individuais e coletivos. Questões éticas, morais e religiosas se entrelaçam em um único interesse: a defesa da vida. Gradativamente querem tornar familiarizar com a cultura e com as hermenêuticas para tornar possível novos passos rumo a esse processo de eliminação da vida. Em sua apresentação, o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, Dr. Henrique Cunha, destacou que as opiniões divergentes refletem a necessidade de considerar cuidadosamente as implicações legais e sociais envolvidas. O povo é majoritariamente pró-vida. 92% da população, segundo o Datafolha, são contrários à liberação total do aborto. E esse povo é também o povo de São José dos Pinhais, representado aqui por seus vereadores. Segundo os componentes da mesa, ao liberar o aborto, abre precedentes para outros tipos de mortes, como a eutanásia, a morte assistida. Uma vez reconhecidos os fundamentos, isso ensejará ações futuras que estendam essas 12 semanas. Para a médica ginecologista e obstetra a doutora Bruna Drissen, a vida é sagrada desde o momento da concepção. Não precisa ter dúvida, né? Quando que é o marco inicial da vida? O marco inicial da vida é na fecundação. Ali eu tenho um ser que, apesar de ter uma única célula, tem uma genética que é completamente diferente da materna e vai se transformar num ser humano completamente diferente daquela mãe. Hora do nosso intervalo. Na volta a gente fala sobre a saúde da sua empresa. Então chama os empresários da família e volte comigo.
E eu volto com você, lembrando que hoje é dia de noite de louvor na nossa programação, às 18h45, com o Padre Christian Shankar, que vem direto de Divinópolis com a gente. Então acompanha aqui pela TV Evangelizar, junto com a cantora Ana Gabriela, que também é consagrada na comunidade Shalom há uma década. Então, esses dois convidados merecem, né, que você acompanhe com a tua família. Você que quer acompanhar, venha até o Auditório Jesus das Santas Chagas ou na TV Evangelizar Padre Christian Shankar hoje no Noite de Louvor. Bom, agora a gente vai falar sobre empresas, né? Saúde empresarial. Estou aqui com o Eduardo Córdova, né? Isso. Córdova é o nome, né? Certo? E você é CEO da Market for You, certo? Muito bem-vindo, viu? Perfeito, muito obrigado. Para mim é um prazer falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, que eu, antes de ser CEO do Market for You, já fundei também diversas empresas. Então eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir muito com o público que está nos assistindo. Muito bom. E assim, qual é a base que a gente pode dizer a respeito de saúde da empresa? Tem alguns pilares, alguma coisa assim que você fala assim, ó, cuida disso, disso e disso, como se fosse um corpo humano aí. Eu diria que uma empresa ela não pode se tornar, né, um emprego. As pessoas às vezes pensam em empreender para ter liberdade financeira, para ter melhor autonomia das suas horas, e uma empresa que não está saudável é aquela empresa que o empresário, né, o empreendedor, ele se torna um escravo, ele se torna um funcionário que trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, não tem folga, e sempre no final do mês falta dinheiro para pagar suas contas. Então ela tá com o aluguel atrasado, ela tá sempre com dívida, ela não tá prosperando, né? Ela não tá num ciclo virtuoso, ela tá num ciclo vicioso, que tudo ali se torna difícil. E é importante, o lucro é fundamental. Digamos, são né? sintomas. Quando você tá numa empresa que você não consegue tirar sua folga, que você trabalha demasiadamente, você tem que acumular diversas funções, que no final do mês sempre falta dinheiro, né? Que ele vende a janta para comprar almoço, não é uma empresa saudável. É como um corpo humano. Se você tá cansado, se aquilo já não é mais prazeroso, né? A gente sabe, o Brasil é um dos povos mais empreendedores do mundo. A gente tem hoje mais de 20 milhões de empresas no Brasil. 3 milhões e meio de todos os tamanhos. Todos os tamanhos, mas só 2022 foram abertas, né, mais de 3 milhões e 600 mil empresas. Nossa. E quando a gente faz pesquisas, o sonho de todo jovem é ser empreendedor. Ele quer ser o próprio chefe, ele não quer, ele acha, né, que empreender às vezes não vai ter horário para trabalhar, que vai ser fácil, vai ganhar muito dinheiro. Então o Brasil é um povo genuinamente muito empreendedor. Por isso falar sobre empreendedorismo, com certeza é falar com todos os brasileiros. Sim, com certeza. Agora, a pessoa que está identificando esses sintomas aí que você falou, por onde que ela pode começar para resgatar essa saúde? Será que seria o caso de fechar essa empresa ou não sempre? Não, eu digo que se abrir uma empresa é caro, fechar no Brasil é mais caro ainda. Meu Deus. Para você ter uma ideia, dessas empresas que abrem, né, em 4 anos, 50% deixam de cumprir, de exercer as suas atividades. Então, 50%? 50% em 4 anos. É 25% em 2 anos. Sim. Somente 25% estão abertos há mais de 10 anos. Então, as estatísticas estão contra os empreendedores, né? Porque as pessoas, às vezes, eu acho que antes de a gente falar como quem já está empreendendo, vamos falar quem ainda sonha em empreender. Porque, às vezes, como muita gente, eu já tive o privilégio de fundar 40 empresas. Nossa. Eu afundei muitas delas. Muitas eu tive também a tristeza de fechar. Olha. E fechar uma empresa é sempre muito dolorido, né? Porque quando você vai abrir, você tem uma perspectiva, um sonho, uma ambição de construir algo muito positivo para a sociedade. E quando aquilo de fato não se comprova, né, não acontece, você tem ali muita frustração. Então acho que não é só o prejuízo financeiro, né? Emocional para mim. Acho que é muito triste quando você tem que fechar as portas de uma empresa. Você tem aquela equipe que tá junto com você, que acredita. Então tem muitas frustrações envolvidas quando não dá certo. Então acho que é muito importante, antes de você empreender, de você começar a realizar o teu sonho de ser empreendedor, é tomar alguns cuidados para depois, quando você já empreende, poder de fato corrigir. Pequenos ajustes às vezes fazem toda a diferença nessa jornada empreendedora. E esses cuidados, que acredito que você vai citar alguns, podem também ser implementados por quem já está empreendendo? Com toda
certeza. Eu acredito que até quem já está empreendendo é mais fácil porque já passou daquela prática, fase, né? E aquela fase muito sonhadora, né? Que a gente percebe quando a pessoa está empreendendo, ela só olha os pontos positivos. Ela só olha tudo dando certo. O brasileiro também, além de empreendedor, ele é muito otimista. Então, quando a pessoa ainda não empreendeu, ela está pensando, pô, eu vou montar um negócio e vai dar tudo certo, eu vou vender, todo mundo vai querer comprar de mim. E ela tem ali uma falsa percepção que empreendedorismo é fácil. Acho que quando já está empreendendo há mais ali de 6 meses, a gente já tá passando por aquela fase de realidade, que aquele choque de realidade tá atingindo, que o cliente não é abrir a porta e o cliente vir correndo, igual naquelas propagandas de banco, né, que você empreende, abre as portas. Fila. Vem uma fila de pessoas para comprar. Então aí eu acho que é mais fácil ainda, porque você já passou da frustração, já tá na realidade, só que aí é mais doloroso, aí já tem às vezes prejuízos envolvidos, já tem ali um aluguel atrasado, então aí você precisa de fato, acho que é uma urgência maior em quem já empreende do que quem tá empreendendo. Eu digo que antes de você começar, a pressa não existe, né? Você tá às vezes ali trabalhando, você tem um emprego bom e você tem o sonho de empreender. Então a cautela sempre ela favorece esse pré-empreendedor. Então acho que são 2 jornadas diferentes. Então a gente fala com quem ainda tá pensando em empreender. Eu acho que as dicas são muito do mundo que a gente vive hoje. É um mundo muito mais colaborativo, no qual a informação tá muito mais disponível. Como aqui a gente está conversando agora, tem na internet, tem vários canais sobre negócios que você é muito melhor você estudar antes de você entrar, e esse foi um erro que eu cometi muitas vezes. Depois que eu já estou empreendendo num segmento, por exemplo, aí que eu vou atrás. Já montei academia, já montei açougue, já montei café em shopping, já montei loja de roupa, já montei diversas empresas que eu fui estudar muito mais depois que eu já estava com aquele negócio em funcionamento do que antes. E esse é um erro que eu aconselho. É fazer antes, então. Estudar antes, é fazer uma palavra muito famosa, é benchmark. O que é benchmark? É estudar sobre aquele segmento. E às vezes muita gente fala, né? Não, mas o que eu vou fazer ninguém nunca fez. Daí eu falo, cuidado. Se ninguém nunca fez num mundo com 8 bilhões de pessoas, perigoso provavelmente é um péssimo negócio, porque muita gente já fez muita coisa. E se é bom, as pessoas estão fazendo aquilo que se tornou grande em algum país, em alguma região, e estudar sobre isso, mandar uma mensagem, seja no Instagram, no LinkedIn, para quem empreende naquele segmento, com certeza vai te dar uma outra visão do que de fato é aquele negócio. Seja ele um negócio mais complexo, ou uma padaria, ou eu quero vender lanche. Pô, vou pegar e conversar com outros vendedores ambulantes de lanche, ver como que é a realidade deles, qual que é o dia a dia deles, qual que é o trabalho deles. Mesmo, conversar com pessoas que fazem, não só o estudo teórico, então. Exatamente, eu acho que muita gente pensa que fez a faculdade de administração e tem um conhecimento teórico, mas o prático, porque existem infinitas possibilidades de modelos de negócio e cada um tem as suas particularidades. Então, se eu quero fazer uma barraquinha de cachorro-quente, eu preciso fazer coisa mais barata, é conversar com quem já tem barraquinha de cachorro-quente. Então você vai me dizer quais são os desafios, qual que é a jornada, quanto que fatura, quanto que ganha, quanto que lucra. Porque às vezes a pessoa só pensa assim, né? Vou pagar R$5 no pão, na vina e vou vender por 10. E então no lucro. Exatamente. Não é bem assim, mas tem todos os outros custos envolvidos. Então acho que a coisa mais importante para quem vai empreender é pesquisar e conversar, fazer estudo de quem já faz, já atua nesse modelo. E para quem já empreende, aí é muito importante pesquisar e entender o seu consumidor. O consumidor é, com certeza, uma fonte de informação muito rica para qualquer empresa. Por exemplo, nós no Market for You temos 500 mil clientes hoje no nosso aplicativo. Hoje a gente está com mais de 2.100 lojas em operação. São 500 franqueados empreendendo junto conosco nesse modelo que vem transformando. São mercados autônomos, em condomínios, empresas. E a gente constrói o Market for You do futuro sempre junto com cada um dos clientes, junto com cada um dos franqueados, cada um dos síndicos. Então a gente usa todo esse conhecimento que já existe na plataforma para poder melhorar a nossa solução. E aí outra dica muito importante de quem tem um negócio é cuidar muito com o que se está vendendo, porque produto tem preço e benefício tem valor. A gente vê muita empresa querendo vender mais barato do que o concorrente. Se alguém vende a 10, eu vou vender a 9. E o cliente não quer pagar barato nas coisas, ele quer comprar coisas de qualidade. Então, às vezes, tem um caminho para você gerar mais margem, mais valor para o seu consumidor, que é conseguir ter uma margem saudável, é conseguir ter o seu cliente atendido nas suas expectativas e não simplesmente destruindo o valor e baixando o preço. Então, agora eu preciso
fechar o programa, eu queria te escutar mais, mas eu vou convidar o pessoal para ir lá no teu Instagram para aprender mais sobre empreendedorismo. Te agradeço, viu, Eduardo? Eu que agradeço, Obrigada, foi um prazer. pela tua presença. E será que dá tempo da gente colocar um videozinho? Ah, é bem rapidinho, gente, não dá não? Então eu vou me despedir de você, tá? Que a produção me cortou. Mas amanhã eu volto às 3h30 da tarde. Então um beijo, fica com Deus, tá? Obrigada.